Fala, meus amores, como é que vocês estão? No vídeo de hoje, a gente vai falar 3 ações que podem explodir, que podem ir muito bem. E vocês vão entender direitinho o porquê que a gente está falando isso. A gente estudou as ações, a gente trouxe aqui para vocês. Tem muita gente que já comenta dessas ações e essas empresas, elas têm muito espaço para crescer. Tem uma empresa aqui de crescimento que eu gosto muito e que eu acho que ela tem muita chance de crescer. Agora, eu não vou olhar uma empresa só porque ela está com, né, ou ela está pagando muito dividendo, ou ela está uma empresa muito barata. Eu não olho isso, tá, turma? Eu acho que vocês também não. Por quê? Porque a gente vai olhar empresas agora, nesse cenário, que tem muita chance de crescer. E essas empresas, muitas vezes, elas estão fora do radar. Porque a gente escuta muito elétricas, e eu concordo, esse momento a gente tem que ter uma carteira bastante defensiva, até pelo cenário de elétricas, bancos pagam os dividendos, mas eu trouxe aqui empresas, pessoal, que eu acho que ficaram esquecidas pelo mercado e que eu acho que podem ser muito importantes e muito legal de avaliar. Então eu separei 3 empresas para vocês, não sei se vocês concordam, eu estudo essas empresas, estão na minha carteira, tem uma que não está, que eu vou falar qual é, mas as outras 2 eu tenho em carteira e sim, continuo estudando, tá, gente? Porque eu sempre falo para vocês, estudem as empresas, tá bom? Não estudem como se fosse um papel. Sempre o que ela faz, né, os relatórios, quais são os, né, o que ela projeta para o futuro e tudo isso. Só que elas são empresas completamente diferentes, tá bom? Então, pessoal, eu venho falando de crescimento e vocês vão entender a primeira empresa, que eu vou mostrar exatamente isso, que é a Prio 3, tá, gente? Eu gosto da Prio 3, eu acho ela uma empresa, ela aumentou muito o volume de produção, ela é uma empresa privada, eu gosto muito de empresa privada, e é uma empresa, pessoal, que ela vem mostrando muito crescimento. Se você ver o gráfico da Prio 3, você vai perceber que ela fez uma puxada para cima muito alta. E por que eu estou falando da Prio 3? Porque ela está alta? Não, porque ela teve uma queda, o petróleo está subindo, né? E eu acho que a Prio, ela tem muito espaço, ela é uma petroleira independente e ela tem muito espaço para crescer. Então, na minha opinião, ela tem muito espaço ainda e eu tenho em carteira. Agora, ela é uma empresa que paga ótimos dividendos? Não, tá, turma? Ela é uma empresa que, para mim, é crescimento e eu acredito muito no crescimento dela. Então, pessoal, quando você vê ela aumentando o volume de produção, ela tem uma dívida super equilibrada, né? Ela investe também, às vezes a dívida dela aumenta um pouquinho, mas ela investe, para mim ela é uma empresa redonda. E aí a gente vê aqui, né? Hoje ela negocia uma cotação a R$ 57,20, olha a variação dela para cima, 33,77, a gente vê aqui no investidor 10 para cima. Aí você vai falar, Carol, mas o PL dela é 19,27. Pessoal, isso quer dizer que você demoraria 19 anos, mais ou menos, para você ter o seu dinheiro de volta investindo na Prio. Só que a Prio é uma empresa de crescimento, então ela ainda está gerando muito crescimento. E aí esse PL aumenta, por quê? Porque o lucro dela está aumentando, mas ela também está investindo, tá? Então, a gente vê empresas com PL muito mais baixo, mas aí são empresas que já são maiores, que já são mais sólidas no mercado. E a gente vê o dividendo, como eu falei para vocês, né, pessoal, em 0%, é uma empresa para mim que eu vejo como crescimento. Se a gente olhar aqui, pessoal, eu acho que ela está barata por tudo que ela oferece. Olha só o que a gente vê. A margem líquida dela é 14,65%, é o que de fato ela põe de dinheiro no bolso, tá? Eu gosto de margem acima de 10, para mim ela está em 14,65%. O ROI dela, pessoal, ou seja, o dinheiro que ela entrega para os acionistas investindo, é 9,72%. Eu acima de 8, eu gosto, tá? Olha a dívida dela, líquida sobre EBITDA. E olha que ela é uma empresa que faz muitos investimentos. Está equilibrada. Até 3 a gente aceita aqui, ó, dívida líquida sobre EBITDA. Ela está em 2,55. E mais ainda, ela tem caixa, ela tem liquidez para honrar as dívidas dela de curto prazo, que a gente fala 12 meses. Tem que estar até 1, ela está em 1,92. Então, para mim, é uma empresa que está... Olha que o crescimento de receita é muito importante, né, turma? 52,26. Então, para mim, os lucros cresceram em média quase aí 38% ao ano. Então, para mim, uma empresa que tem uma receita muito importante, apresenta, eu gosto de empresas com receita, logicamente, a gente quer dinheiro no bolso, e apresentou um crescimento médio aí anual superior a 52%. Ó, a gente vê aqui no Investidor 10, olha só, olha como ela, né, vem crescendo, olha a receita, que a gente vê aqui o lucro também, a receita verdinha subindo, o lucro, né,
em alguns momentos ela vem menor, né, devido ao aumento do petróleo, mas continua positivo. Então a receita líquida ela saiu de níveis que eram pequenos há alguns anos e hoje já se aproxima de 18 bilhões nos últimos 12 meses. E o mais interessante, ela continua encontrando formas de produzir mais petróleo. Como eu falei, aumentou o volume de petróleo que ela produz. Então, para mim, isso é um ponto principal da tese. Agora, vamos dar uma olhadinha, vamos pôr na tela uma notícia? Petróleo em alta coloca Petri 4, que é Petrobras, Prio 3, Bravo 3 e REC, que é Recôncavo V3 no radar. Pessoal, olha, eu aqui, dessas empresas, não teria e não tenho Petrobras. Por quê? Porque para mim ela é uma empresa que tem dedo estatal, a gente já viu muito isso lá atrás. Então, para mim, eu prefiro a Prio. As outras empresas, pessoal, elas são boas, tá? A REC aqui, ela é boa. Mas entre todas essas aqui, eu prefiro a Prio, tá bom? Eu, Carol, tem gente que tem, vou comprar Petrobras, não compro porque os indicadores estão baratos e tal. Eu não compro Petrobras, tá? Então eu prefiro ficar com a Prio, que é uma empresa privada. E aí, pessoal, lógico, a gente tem que deixar claro, é uma commodity, né? Petróleo é uma commodity. Então, tem ciclos que a gente vê de alta e baixa. Não é igual uma elétrica, né? Que a gente vê ali, às vezes, oscilando em momentos de crise, mas oscilando menos. A gente vê ciclos de baixa e alta. Por isso que a gente tem que ter certeza e saber que ela é uma empresa de commodity, tá certo? Agora, pessoal, a gente vai ver aqui, olha só, a gente vê no segundo trimestre uma diferença enorme de produção de petróleo em relação agora, né? 172 mil, a gente vê, no primeiro trimestre de 2026, a produção fica em 155 mil, que já é bastante. Já no segundo, olha só, avançou para 172 mil barris por dia. É muita coisa. Então, turma, em poucos meses, a Prio vem se provando, para mim vem se provando há bastante tempo, aumentou a capacidade de colocar petróleo no mercado. Uma parte importante, né? Ela estava para falar, ela estava para abrir, ela fez uma aquisição para ter mais petróleo por dia, que era o poço de Iarro, né? E aí conseguiu fazer, né, a aquisição desse poço, né? Desse poço de Iarro. E aí, olha só, era um projeto que ela vinha desenvolvendo há muito tempo, ela vinha falando, e esse projeto começou a aparecer na produção. Então, em junho, ela abriu anunciou a abertura do quarto poço, e com isso, pessoal, ela consegue produzir mais barril, que é aqui um limite de aproximadamente 40 mil barris por dia. Então, é uma empresa que, para mim, a gente está vendo o petróleo entrar em alta, né? Infelizmente, com a guerra, a gente vê o petróleo sempre sendo vai e volta, porque a gente não sabe como fica essa guerra Estados Unidos e Irã. É um projeto que vem com boas decisões, boa gestão. Então, para mim, é uma empresa que, mesmo sendo de crescimento, tem na minha carteira e já tem há bastante tempo. E eu vou falar para vocês, eu ganhei bastante dinheiro, porque valorizou bastante, mas mesmo assim eu deixo lá. Mas quando eu olho a Prio, a minha tese é simples, tá, pessoal? Ela está produzindo mais petróleo, o Iarro, que era um poço importante, saiu e contribui para a operação. Então, para mim, gente, é uma empresa totalmente controlada na dívida, aumenta a produção, aumenta a aquisição, faz projetos. Então, para mim, essa ação, ela já, o gráfico aqui, que a gente vê no Investidor 10, ela já se valorizou, peguei ela aqui embaixo, ó, em 2021. Ela se valorizou bastante, agora ela tem uma quedinha, mas eu acho que ela é uma baita de uma empresa, tá, pessoal? Ela cresceu bastante aqui, olha lá, né, em 5 anos, mais 192%. E aí, pessoal, ela conseguindo aumentar a produção, controlar os seus custos, né, e transformar novos projetos em barris, eu acho que ela vai subir, ela tendencia a ser uma ótima empresa. Também, pessoal, as pessoas estão me perguntando muito sobre Bitcoin. Por quê? O Bitcoin, ele valoriza, aí ele cai, ele valoriza e ele cai. E eu falo que o Bitcoin é como se fosse uma commodity, mas não é. Pessoal, veja bem, a gente vê o Bitcoin numa baixa, e isso é natural, é um ciclo, tá? E a gente vê o Bitcoin em altos momentos também. Então, tem muita gente preocupada. Meu Deus, eu vendo meu Bitcoin, eu vendo minhas outras criptos. E o que eu sempre falo, turma, cuidado, faz uma carteira ali de gestão. Hoje eu vim falar do nosso patrocinador, que é a Coinbase, tá bom? É uma das maiores exchanges que a gente tem de criptomoedas no mundo, inclusive listada nos Estados Unidos, segue regras muito rígidas, tá certo? E aonde o governo americano coloca também a sua reserva de emergência, tá bom, turma? E a Coinbase, ela quer te dar
R$ 20 em Bitcoin. Como que você vai fazer? Olha que legal, ganhar R$ 20 em Bitcoin. Ela tem ali os passos que a gente vai falar. O primeiro passo, turma, abre sua conta, é gratuito também, você não vai pagar nada, é gratuito. A plataforma é toda em português, tá, gente? É super simples. Porque eu tenho outras corretoras também que eu invisto e que eu acho que não é muito fácil. Então, para quem está começando, eu acho muito simples. A gente vai deixar também aqui no link, né? Aqui tem um link com para você abrir sua conta e também com os passos. Então, fique tranquilo e tranquila. O segundo passo, turma, mande os seus documentos, certo? Vai ser avaliado ali rapidamente para que você tenha a sua conta. O terceiro passo, faz um Pix da sua conta, né? Eu não sei qual banco digital você usa, de R$ 10. E aí você vai investir na cripto que você quiser. Eu sempre gosto do Bitcoin, que eu acho que é o poderoso chefão para sempre. E aí o quarto passo, olha que legal, você vai ganhar R$ 20 em Bitcoin. Você vai investir 10, mas você vai ganhar R$ 20 em até 48 horas na sua conta da Coinbase. Então, quer ganhar R$ 20? Aproveita, o link está aqui embaixo, tem que ser por esse link, tá bom, pessoal, para abrir a conta, ou por esse QR Code, e também tem o passo a passo ali para você ficar mais tranquilo e tranquilo. Agora, turma, vamos falar aqui de uma outra empresa que eu gosto muito e também acho que ela vai ter uma tendência de crescer, que é a B3. A B3 ela é um monopólio. E a gente está vendo, pessoal, mais pessoas, e tomara que venha mais e mais pessoas, investirem na Bolsa. Então, para mim, ela é uma empresa que ela negocia ação, ela negocia fundo imobiliário e não tem concorrente, não é que nem nos Estados Unidos, né? A gente tem a NASA aqui com a de Nova York. Então, ela é uma empresa que ela é monopólio aqui no Brasil. Então, turma, por trás desse mercado, ela nada, de braçada. E aí, pessoal, eu acho que vai ter mais pessoas, e eu espero, que venham para a Bolsa. Então, olha lá, a cotação dela hoje, R$ 15,04. Ela variou também para cima, 14,64%, e ela entrega dividendo também de 4,89%. Então, turma, a companhia vem mostrando rentabilidade. Olha lá, a gente vê os dados, ela tem uma margem líquida muito grande de dinheiro que ela põe no bolso, 42,49%. A gente vê uma dívida líquida sobre EBITDA negativa. Como assim, Carol? Ela deve muito? Não, tá, turma? Quando tem menos, é que deve muito menos, tá? A gente vê uma liquidez corrente boa, de 2,09. Se der um problema, ela honra com as dívidas de curto prazo, de 12 meses. E aí, pessoal, a gente vê o ROI também da empresa de 27,15, ou seja, o dinheiro que volta para nós acionistas acima de 10%. Para mim está excelente. E aí, turma, a gente vê aqui, segundo dados divulgados pela B3, somente em 2025, quase 206 mil novos investidores entraram aí na bolsa com produtos de renda variável. Isso é muito importante, é muito legal a gente ver esse número crescendo. Quer dizer, a gente fica muito feliz de ver as pessoas estudando e crescendo. E, pessoal, parece pouco, mas não é. É muita gente, tá? Quanto mais pessoas começarem a investir, mais produtos financeiros surgem e mais a companhia fica mais rica, mais a companhia fica com volume negociado. Então, assim, aqui está a minha tese da B3, tá bom, gente? Os resultados mostram isso, mostram exatamente isso. E aí, pessoal, olha só, no primeiro trimestre, eu até anotei de 2026, a B3 registrou a maior receita trimestral da sua história. Ou seja, está ganhando dinheiro, está vindo mais pessoas para a B3, mais investidores. E no mesmo período, pessoal, ela teve o maior volume médio diário da história em derivativos, em março de 2026. 13,6 bilhões em 6 ofertas em follow-ons. Pessoal, ela teve um EBITDA, um lucro recorrente aqui trimestral de 1,5 bilhão, mais de 33% em relação ao primeiro tri de 2025, um lucro por ação recorrente de 0,30, que foi um aumento aí de 39%. Então, com tudo isso, pessoal, a gente vê que é uma empresa que está crescente. É uma empresa assim, a B3 ela nada de braçada, não tem que falar, o pessoal fala, vai vir outra, não vai, mas até agora não veio, tá bom, gente? Aqui a gente vê os dividendos, ela vem aumentando, aumentou aqui em 2021, mas ela está sempre pagando, o atual 4,89, está aumentado, aumentou. Então a tese para mim, mais investidores entrarem, maior volume negociado, ela nada de braçada, e quanto mais produtos tiver na B3, mais a gente vai ver pessoas investindo. Então, pessoal, a B3 para mim
é uma empresa muito boa, é uma empresa que está representa bem, ela vem com mais investidores e é um monopólio, tá certo? Mas, pessoal, ela construiu uma posição muito boa, dominante. Então, a B3 hoje, pelo menos 6 milhões de brasileiros investem em renda variável diretamente. E o lucro líquido teve um aumento de 33%. Carol, você tem a B3? Tenho, pessoal, não é a minha maior posição, mas eu tenho B3, ganho dividendos e o que mais faz eu ter é a nadada de braçada. Isso, para mim, era um monopólio, representando bem, tendo um aumento de investidores, então, para mim, uma empresa que eu tenho. Agora a gente vai falar aqui, pessoal, de um banco, tá? Que é o banco BTG Pactual. Esse banco, pessoal, é um banco que ele vem crescendo muito. E assim, ele é um banco que tem dinheiro, tá? O que ele mais ganha dinheiro, ele tem uma gestão excelente de patrimônio, uma gestão de ativos, ele é forte em banco de investimentos e ele tem um modelo um pouco diferente. O wealth deles é muito forte. E com isso tem muita gente com dinheiro, que é importante. Então a gente vê aqui, pessoal, olha só, tem 25,06 de margem líquida, acima de 10%. Olha aqui o crescimento de receita, 36,59%. A gente vê aqui, pessoal, o ROI, 23,23%, um ROI excelente, acima de 10%. Então, a gente vê aqui que é uma empresa que tem uma dívida equilibrada, é uma empresa que ganha dinheiro, paga dividendo, podia pagar mais, hein, BTG? Podia pagar mais, mas está acima de 23% o ROI. Então, a gente está ganhando dinheiro. E se nos últimos 5 anos a receita cresceu, e foi o que eu falei, os lucros avançaram, isso é importante, mais de 37% ao ano. E vem crescendo, sem dúvida, forte. A gente hoje fala BTG é um banco muito forte, né? E de dinheiro, inclusive. A gente vê aqui o patrimônio cresceu, a gente vê aqui esse gráfico do investidor 10, receita cresceu, lucro cresceu, e quando a gente olha uma empresa, a gente olha muito esses dados. Olha a notícia que a gente vai pôr. BTG Pactual está aí na tela. BTG Pactual atinge 26,6% com novos recordes de lucro e receita e captação líquida orgânica, tá, pessoal? De 83 bi de reais no trimestre. Olha só, o lucro líquido ajustado foi de 4,8 bilhões no primeiro trimestre de 2026, enquanto as receitas totais atingiram 10 bilhões de reais. Tá, gente? Então, mostrando um belíssimo resultado, muita gente de olho no BTG, muita gente já tem o BTG na carteira, né? O que eu falei, uma das áreas é a Health Management, que é uma área, que é uma gestão de patrimônio grande, e isso ajuda muito o BTG. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui nos dados, né? Hoje, 57,41% a cotação, está subindo 43,50%, a gente vê aqui, ó, um dividendo de 2,12%. Alô, BTG, vocês estão ganhando dinheiro, aumente os dividendos para nós, por favor. A gente vê a cotação aqui também pelo investidor 10 subindo, não tem como, né? Um baita banco, não tem o que falar. E, pessoal, a gente vê assim, o mercado sabe a qualidade, sabe o crescimento do banco, eles sabem que eles têm muito a crescer e o banco continua atraindo patrimônio grande, não tem o que falar, né? Sempre construindo um ecossistema maior, sempre com bons produtos, o BTG tem ótimos produtos e não tem como, os resultados não decepcionaram. E não vejo o BTG apresentar decepções, tá, gente? Então hoje a gente trouxe 3 ações, dessas aqui eu tenho PRIO e tenho a B3, BTG Pactual acho excelente, eu não tenho porque eu tenho outros bancos muito bons na carteira que eu gosto também, mas acho que o BTG é um banco que muita gente não está olhando com carinho e é um banco, pessoal, já subiu mais de 100% nos últimos 5 anos. Então, para mim, é um banco que, ó, tem que abrir o olho, tá bom, gente? Eu também vou dar uma olhada, vou ver aqui o BTG, é um banco que eu não tenho conta, mas eu sei que é muito grande, é gigante e não tenho o que falar. Os escritórios que representam a BTG têm escritórios gigantescos também, como a EQI, por exemplo, Investimentos. Tá bom, gente? Um beijo de liso, comenta aqui embaixo comigo se você investe em alguma dessas ações. Será que você investe? Será que estava no seu radar? Comenta aqui embaixo para compartilhar, viu, criatura? Compartilha aqui embaixo com a gente se você tem alguma dessas ações na sua carteira. Se não tiver, já dá aquela abrida de olho, tá bom? Voa Brasil, sempre falo. Um beijo para vocês, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.